Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Camões a Clarice. O seu podcast de literatura portuguesa e brasileira. Mais especificamente, hoje vamos tratar da literatura portuguesa. Então, estamos aqui eu, Douglas, Vitória, Isamara e Ana Paula para falar um pouco acerca do modernismo, movimento literário que se desenvolveu em Portugal. Infelizmente, esse é o nosso último episódio, pelo menos se tratando de literatura portuguesa. Nós já estamos com saudades. Literatura brasileira ainda vão sair alguns episódios, também tratando do modernismo, especificamente no Brasil. E deixando de enrolar aqui. O que foi o modernismo? Bem, essa escola que nós vamos tratar hoje é considerada por muitos uma das escolas mais importantes para a literatura portuguesa. Por quê? Porque ele foi um movimento artístico que trouxe uma nova forma de produzir e de consumir arte, em todas as suas facetas. Em todas as suas formas de produção também. O que eu quero dizer com isso? O modernismo ele foi revolucionário para todas as áreas que giram ali em torno das artes, seja literatura, seja pintura, seja escultura, enfim. Mas como foi que isso aconteceu? Bem, para entender essa ruptura, de valores que o modernismo traz, a gente precisa compreender um pouco do contexto histórico em que esse movimento está inserido. Bem, assim como a gente já cansou de repetir aqui, toda a escola literária, todo movimento literário dessa forma, eles iniciam em movimentos históricos, períodos políticos e sociais bastante conturbados. Por quê? É a partir desses movimentos sociais e políticos que surgem novas ideias. E a partir daí também que surgem esses novos movimentos que movem a arte. E o modernismo especificamente, ele surge num período conturbado assim ao extremo. Ele surge ali entre o período da Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1818, e o período também ali antes da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Ou seja, é um contexto social muito conturbado, porque duas guerras que movimentaram não só países da Europa, enfim, movimentaram o mundo inteiro. São duas guerras mundiais. Nós temos uma escola que está inserida nesse contexto, Bem, mas para entender melhor como tudo isso acontece, a gente precisa voltar um pouquinho mais ainda no tempo, para 1910, que é o período em que se instaura a proclamação da República em Portugal. Bem, quando acontece nessa proclamação da República, se estabelecem dois partidos ali opostos, e com ideias também opostas. Esses partidos eram os situacionistas e os inconformados. Mas o que esses dois partidos têm a ver? Como eu disse, eles trazem ideias opostas. Os situacionistas, eles trazem a concepção de que precisam retomar a glória portuguesa, para um saudosismo literário. Mas por que eles dizem que precisa retomar essa glória portuguesa? Porque Portugal, como a gente viu lá no simbolismo, ele estava passando por um momento muito controverso, para a sociedade como um todo. Então, esse movimento, esse partido, ele buscava uma renascença, porque se acredita que o período de ouro de Portugal foi a Renascença. Foi lá quando se teve as grandes navegações, teve bastante desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social, político, artístico, enfim, conquistas de novos territórios. Nesse período, que Portugal estava no seu auge. Então, esse partido preza por isso, por esse saudosismo. Para a gente ter uma Portugal legal aqui, a gente precisa daquela Portugal lá do passado.
Então, por isso, saudosista. Lembrando que saudosista se remete a relembrar o passado, ou seja, esse passado de glória de Portugal. Eles acreditam que para ter uma Portugal forte, eles precisam daquela Portugal do passado. E para fazer isso, esse partido cria a revista Águia, que é uma revista que veiculava, né, literatura, filosofia, artes e ciências. E quando se diz respeito à literatura, era muito essa literatura voltada a esse saudosismo do passado, que pregava o nacionalismo, pregava o sebastianismo. Esse sebastianismo é uma referência a Dom Sebastião, que foi um dos reis de Portugal. E nas guerras africanas, ele acabou indo para a guerra e não voltou. E esse período era aquele período de ouro. E meio que se criou na ideia dos portugueses, né, de que se esse rei voltasse, ou seja, se esse passado voltasse, tudo seria melhor. Então se via esse rei como uma espécie de messias. Por isso que nós temos esse termo, né? Esse sebastianismo. Esse desejo de voltar ao passado, esse saudosismo. Inclusive Teixeira Pascoais, dizia que o saudosismo, né, era o grande traço da nação portuguesa. Em contraponto a essa ideologia saudosista, né, estavam os inconformados, como eu falei. Eles estão pela vertente oposta. Eles prezavam por uma ruptura dos padrões, né, existentes anteriormente. Não tá legal agora porque antes também não funcionou. Essa era a ideologia dessas pessoas, né? Eles prezavam por uma inovação, eles precisavam de uma nova Portugal. Tá, e por que eu falei isso aqui? Por que eu tratei, voltei, né, no tempo lá para a proclamação da República, se o nosso modernismo começa em 1915? Bem, porque são essas ideias desses dois partidos, né, que permeiam que vão gerar, né, futuramente, lá em 1915, as ideias que vão fazer parte do modernismo em si, do movimento em si. Nesse sentido que De Volta para o Futuro, lá em 1915, onde a gente começou, que tem um marco para a criação do modernismo, que é também, né, é a criação da revista Orfeus, que, dentre outras coisas, procura trazer, né, essa ideia de ousadia. O modernismo como um todo, né, ele busca romper com as ideias que estavam sendo disseminadas lá pelo partido situacionista, do saudosismo. O romantismo, ele prega exatamente pelas ideias dos inconformados, que era o quê? A ruptura com os padrões, a ruptura com o estilo atual. Ou seja, esse modernismo, ele vem fazer o quê? Eles vêm buscar trazer uma ousadia e uma revolução para as produções artísticas, como eu disse lá no começo, né? Ele revoluciona todas as áreas da arte. Nesse sentido, nós chamamos o modernismo, né, de uma revolução do novo. Eles não querem nada antigo, nada velho. O que eles querem é o novo. Então, eles procuram algo que transcenda tudo que já foi feito anteriormente. E é aí que a gente tem algumas características que transcendem, né, todas as produções artísticas da época, seja ela qual for. Podemos citar como exemplo a presença das transformações tecnológicas da época. Como a gente bem sabe, é um período de muita transformação no que diz a tecnologia. Surgem novas tecnologias nessa época, que são revoluções importantíssimas. Então, nesse cenário, tanto de horror, né, por conta da guerra, quanto de novas soluções ali presentes nas tecnologias, os modernistas, eles procuram exatamente trazer isso, né, essa novidade para dentro da literatura também, para dentro das artes, na verdade. Outra
característica, né, seria a oposição às regras. Como eu já comentei, né, eles são opostos a tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é posterior, é anterior, na verdade, ao movimento. E eles procuram trazer uma originalidade e uma excentricidade para tudo que é produzido. Ou seja, a gente tem uma arte que é considerada, até certo ponto, né, anarquista. Que ela busca essa ruptura com o passado e traz, né, essa ideia inovadora. E daí também a gente tem a presença da originalidade e de um espírito crítico. Porque eles veem, né, tudo que está acontecendo no mundo e, obviamente, isso permeia também a produção artística. Então a gente tem um espírito ali dinâmico que acompanha as transformações tecnológicas e sociais, né, que estão acontecendo naquele período. Daí também que vem um forte cunho de gerar questionamentos, né, e reflexões sobre assuntos sociais. Ou seja, a gente tem um espírito crítico também e questionador que permeia, né, toda essa produção. Um ponto importante também, principalmente para literatura, né, a utilização de uma linguagem mais usual, aquela linguagem que era vista na produção oral da sociedade, que antes se utilizava muito menos. Em um contexto muito geral, são essas ideias que o romantismo traz, que o modernismo traz. Mas, assim como outras escolas literárias, outros movimentos, o modernismo ele também é dividido em gerações. E cada uma dessas gerações traz as suas características específicas, né? Além do que é geral para todas, como a gente conversou aqui, cada uma dessas gerações trazem uma caracterização, né? Uma forma de expressar-se diferente. Por isso que são gerações distintas. São elas o orfismo, o presencismo e o neorrealismo. E para elucidar melhor o entendimento acerca desse período, né, a gente vai trabalhar separadamente cada um dessas gerações. Começando pelo orfismo. Bom, como o Douglas bem comentou anteriormente, né, sobre esse contexto histórico, é bom relembrar que lá por volta de 1910 estava acontecendo ali a proclamação da República, né, em Portugal. Além disso, essa primeira república ela é classificada ali entre as datas de 1910 a 1926. E nesse período aconteceu o chamado domínio do Partido Democrático, né, que tinha a predominância do centro-esquerdista. E essa participação no país acabou influenciando a Primeira Guerra Mundial, né, a participação do país na Primeira Guerra Mundial. E o que isso acabou acarretando? Uma grande instabilidade político-social. E nós sabemos que toda essa questão do contexto histórico acaba influenciando muito na literatura, né? Que é o reflexo da realidade. Em 1926, a gente acaba tendo um golpe de Estado, o que, junto com essa data aí, ainda para somar, temos de 1933 a 1974 a ditadura militar, né? Que chamam de salazarista. Então, nós temos aí um período bem conturbado que nós conseguimos perceber que a literatura ela acaba refletindo de uma certa forma. E no modernismo, ele não é diferente, né? Ele possui ali as suas fases, assim como no romantismo tem as suas fases, no modernismo também tem, né? A primeira fase se chama orfismo, né? Ou Orfeu, na verdade. E esse período, essa primeira fase do orfismo, ele se dá pela revista Orfeu, né, que foi fundada em 1915 e foi até por volta de 1927, esse período.
No orfismo, nós temos características muito marcantes, como, por exemplo, o domínio da metafísica e do mistério, né? Impregnados em uma religiosidade esotérica, do gosto pelas ciências ocultas também, no sebastianismo místico, os escritores da geração Orfeu, eles se tornaram herméticos, pouco acessíveis. Então, os principais autores são Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né? São os nomes mais comentados aí. A obra de Fernando Pessoa, por exemplo, ela é uma das mais significativas já escrita na língua portuguesa. Ela foi publicada 10 anos após a morte dele, né, de 1935, ali mais ou menos, mas é um nome muito ilustre para a nossa literatura, né, Fernando Pessoa. Entretanto, Mário de Sá Carneiro pode ser até que não seja tão comentado assim, mas ele é um grande escritor, né, um poeta muito importante para o modernismo português. Outra característica importante é o desejo de escandalizar o burguês, né? Nós temos também o desajuste social e cultural, cosmopolitismo, o elitismo, a incorporação de propostas das vanguardas europeias, né? Nós temos ali o futurismo, também ganhando força, a idolatria do poético, do não pátrico, do não burguês. Então, essas são características muito marcantes que estão dentro aí da primeira geração do modernismo, certo? Uma das principais características desse primeiro grupo, né, desses escritores, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, é justamente um comportamento mais inoclasta. Nós vamos encontrar também na literatura uma frequente visita às outras artes, né? Por exemplo, a pintura, os pintores, né? Os escritores aí, então vai ter essa visita aí das outras artes. Como eu comentei até anteriormente sobre a questão do domínio da metafísica e do mistério, nesse momento a literatura, ela feita durante a geração Orfeu, ela vai ser marcada por esses elementos, né, que é a metafísica, do mistério. Fernando Pessoa, por exemplo, ele estava estudando o ocultismo, né, ele fazia mapa astral, então ele tinha uma referência muito boa nesse quesito. E retomando esses elementos que são marco do movimento Orfeu, é interessante nós ressaltarmos que o orfismo ele constitui o primeiro movimento propriamente moderno, né? Realmente ele inaugura ali o modernismo. Ele se iniciou mesmo em 1915, né, com a revista Orfeu, como eu comentei anteriormente, e que de certa forma ele acabou aglutinando alguns jovens insatisfeitos, né, com a estagnação da cultura portuguesa. Isso acabou gerando esse movimento mesmo, Orfeu. Lembra que eu comentei anteriormente que as vanguardas europeias eles acabaram se intensificando nesse período? Então, de certa forma, no orfismo, as ideias futuristas elas acabaram ganhando força, né? Os futuristas ficaram entusiasmados com as novidades que eram trazidas por conta dessa questão das mudanças culturais que eram postas lá no curso do século XX. Então, acabavam que eles defendiam essa integração de Portugal no cenário da modernidade europeia. Eles pregavam um inconformismo, eles tinham uma atividade poética acima de tudo. Então, eles tinham meio que uma questão poética mesmo por trás de tudo isso. E Fernando Pessoa, ele acaba sendo uma das figuras mais importantes da época, né? Tanto que é um dos mais comentados. Ele é realmente a grande figura da geração. Ele junto com o Mário de Sá Carneiro, né? Mas nós também temos outros autores, como por exemplo, Alfredo Pedro Guisado, Santa Rita Pintor, Armando Cortes Rodrigues, Almada Negreiros. Almada Negreiros, por exemplo, é autor do romance Nome de Guerra, que é uma obra assim, muito rara em prosa, porque a gente encontra muito poemas realmente na primeira geração, mas nós também encontramos ali raramente uma prosa
na primeira geração, tá? Que é o orfismo. Mas você também pode encontrar a prosa, tá? Além disso, nós precisamos falar de outros autores também, né? Fernando Pessoa é um dos principais, mas quando nós falamos em modernismo em Portugal, muitas vezes, nós só lembramos de Fernando Pessoa. E muitas vezes a obra de Sá Carneiro também é muito importante, ela acaba ficando esquecida, né? Então nós precisamos ficar atentos às características desses autores, que muitas vezes são muito específicas realmente naquela geração, e que é justamente o que nós vamos ver aqui. Nesse momento de início do século XX, é um momento de efervescências, de discussões, né? Nesse momento as vanguardas europeias estão ali ganhando força, e tudo isso acaba refletindo na literatura, né, de uma certa forma. O autor Mário de Sá Carneiro, por exemplo, ele foi um dos fundadores da revista Orfeu. Ele foi, assim, um jovem muito precursor, né? Ele acabou morrendo muito cedo, aos 26 anos, acabou se suicidando. Nós, inclusive, temos um trecho aqui da sua poesia que eu vou ler agora. O nome da poesia é Quase. Um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, falou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém, assombro ou paz, em vão, tudo esvaído, num grande mar enganador de espuma, e o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido, quase amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Eu entendo nada, foi só ilusão. De tudo houve um começo e tudo errou. Ai, a dor de ser, quase sem dor fim. Eu falhei entre os mais, falhei em mim. Asa que lançou, mas não voou. Momentos de alma que desembaralhei. Templos aonde nunca pus o altar. Rios que pedissem a levar ao mar. Ânsias que foram, mas não fixei. Se me vangueio, encontro só indícios, ógivas para o sol. Vejo-as cerradas e mãos de herói, sem fé, acobardadas, puseram grades sobre os precipícios. No ímpeto difuso e quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje em mim só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Um pouco mais de sol, e fora brasa, um pouco mais de azul, e fora além. Para atingir, falou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Então, aqui nós temos aqui a poesia Quase, né, para exemplificar um pouco das características de Mário de Sá Carneiro. Em suas poesias, Mário de Sá Carneiro, nós encontramos um narcisismo ali, um egocentrismo, um suicídio em Paris aos 26 anos, né? Temos até um poema que fala sobre isso. A sua obra, ela é muito marcada por essas características, né? Mas também nós encontramos, além das poesias, nós também encontramos prosa. Não é muito comum, mas a gente encontra. A Confissão de Lúcio, por exemplo, é uma das prosas mais famosas e uma das poucas também que nós encontramos. Mário, ele acabou se suicidando muito cedo, né, aos 26 anos, como eu comentei anteriormente. Então ele era um poeta que ele tinha uma angústia, né, essa busca de si mesmo. Aqui no poema Quase, que eu acabei de ler anteriormente, ele tem uma característica, né, ele tem essa característica de angústia. Ele meio que se sente não realizado, né, um pouco mais de sol, e eu era brasa. Passei a minha vida toda no quase isso, quase aquilo, e ele nunca realizava nada, né? Então a gente percebe essa angústia, essa insatisfação com a vida, né? E ele refletia isso nas suas poesias. Já na sua prosa, como eu comentei anteriormente, né, a Confissão de Lúcio é uma prosa muito famosa dele.
nós encontramos características muito marcantes também, como a irrealidade, o subjetivismo, a confissão, né? Nós temos um narrador ali em primeira pessoa. Lúcio, ele acaba sendo preso, né? E aí ele narra a história, temos aí um narrador personagem, misturar ali a realidade e a ficção, né? Então o leitor realmente tem essa percepção que é o autor, que é o personagem mesmo. Porque como a história está em primeira pessoa, é como se o narrador estivesse fazendo a sua confissão. E o que isso acaba gerando? É como se fosse uma expectativa de tentar convencer o leitor a sua história. Na verdade, é um mundo de sonhos, desejos, repressões. É como se realmente estivesse falando ali o que está passando na cabeça do autor de uma forma que há essa mistura de sentimentos. É isso que é a poesia, que é a prosa de Mário de Sá Carneiro, né? Um autor muito importante da primeira geração do modernismo também, assim como Fernando Pessoa. Sim, pessoal, é isso mesmo. E bem, outra, não vou dizer corrente, né? Mas assim, a segunda geração que a gente tem do modernismo em Portugal, assim como a gente também tem no do Brasil, é o que a gente chama de presencismo, né? Alguns autores, alguns livros também trazem o termo geração de presença, que é a segunda geração do modernismo em Portugal, certo? Ela compreende ali pelos anos de 1927 até mais ou menos 1940, tá? E bem, ela vai iniciar com a publicação da revista Presença, né? Daí o nome Presencismo ou Geração de Presença, lá em Coimbra, tá? Ainda no ano de 1927, inclusive, a primeira edição dessa revista foi lançada no dia 10 de março, certo? Eu não sei exatamente quando é que esse episódio vai ao ar, mas tá aí, né? No dia 10 de março, tá fazendo aniversário. E assim, o contrário da revista Orfeu, né, que foi citado pela colega, foram publicados 54 números da revista Presença, certo? Então foram 54 edições de uma mesma revista, a revista Presença. E assim, essa geração, ela seguia as ideias modernistas do orfismo, né? Apesar de ser o contrário à revista Orfeu, ela seguia as ideias modernistas do orfismo, principalmente, né? Naquilo que diz respeito à crítica e à criatividade, como a Isamara falou. E assim, o grupo, né, da revista Presença, ele contou ainda com a análise interior, ou seja, a introspecção, aquele retorno ao interior, né, aquilo que você tem de mais íntimo no seu coração. Nossa, isso foi tão romântico. Na verdade, aquilo que existe de mais íntimo das características dos escritores, né? E assim, essa característica ela ficou conhecida como o psicologismo de presença. Esse retorno ao interior, né? O retorno ao que você tem em si. Psicologismo de presença. E assim, essa revista lá de Coimbra, ela deu destaque aos artistas tanto da geração de Orfeu, né? Que não tinham alcançado o êxito, né, esperado, quanto aos presencistas, né, aos adeptos do presencismo. E assim, vários dos principais autores dessa geração estavam também como é que eu posso dizer? Na direção da revista, certo? Eles eram os editores da revista Presença. Nós temos aí o José Régio, o Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, Edmundo de Bittencourt, Fausto José e o Antônio Navarro, né? São alguns pseudônimos. E eles são os fundadores da revista, tá? E ao mesmo tempo autores, certo? E além deles, outros tantos tiveram destaques. E assim, para contextualizar para vocês,
eu vou falar algumas das principais obras de cada um desses autores, que a gente já viu aí em alguns episódios, que nós já vimos também, de repente, no livro de literatura portuguesa de vocês, ou quem sabe nas aulas que vocês assistem, e também questões de provas, né? Questões do Enem, do SPAES, são autores que estão bastante presentes, tá? E as suas obras também. Então, assim, de José Régio, as principais obras que nós temos é Poemas de Deus e do Diabo, né? Que é bastante conhecido. Jogo da Cabra Cega e História das Mulheres, tá? Já Adolfo, deixa eu ver aqui se eu falei do Adolfo, não, acho que eu não falei do Adolfo Casais. Ele não era um dos fundadores, tá? Mas também é um autor um escritor que ganhou destaque dentro dessa revista, que tem aí como principais obras O Canto da Nossa Agonia, Versos, tá? Que foi lançado em 1944, também de grande relevância para a literatura, não só portuguesa, mas mundial, e Europa, tá? Além disso, Miguel Torga, autor do outro livro de Job, Bicho e Terra Firme Mar, certo? São 3 das principais obras de Miguel Torga. Inclusive, eu vou analisar um trechinho de uma obra dele. Branquinho da Fonseca, né, que também é um dos fundadores da revista. Ele escreveu poemas, O Mar Santo e O Barão. Já João Gaspar Simões escreveu Eloy, né, que ganhou aí até uma adaptação cinematográfica, Romance numa Cabeça e Amigos Sinceros, tá? Já Antônio de Navarro escreveu Poemas de África, que é aí um dos queridinhos do Enem, Ave de Silêncio e O Momento e a Legenda, tá? Esse último eu não conheço muito bem, tenho a impressão de que já ouvi falar, mas não tenho certeza. E por fim, Pedro Homem de Melo, sim, exato, esse é o nome do nosso autor, não é o pseudônimo, tá? Que escreveu Segredo, Bodas Vermelhas e Perguntas Indiscretas. E como eu disse, né? Vou ler um trechinho da obra de José Régio. Acho que eu falei que era de Miguel Torga, mas não, é José Régio, tá? Perdão aí se eu falei, não tenho certeza se eu falei. Mas é de José Régio. E foi publicado na primeira edição da revista Presença, tá? Que é lá de 1927. Folha de Arte e Crítica, tá? E assim, foi responsável por divulgar os ideais da literatura presencista, essa revista em si. E assim, José Régio, né, esse autor, ele era o porta-voz e líder do grupo, tá? Ele definiu a proposta estética daquela que seria a segunda fase do modernismo, né, em Portugal. Ele quem disse quais seriam as principais características no quesito estética, né? E ele que também, como nós vimos, deu continuidade às conquistas dos primeiros modernistas. E a obra, gente, chama Originalidade Verdadeira e Originalidade Falseada. Tá traduzido aqui para mim como português brasileiro, mas é claro, tem na obra original, né, tem as marcas da língua portuguesa, né, do português de Portugal. Diz o seguinte: em arte é vivo tudo que é original. É original tudo que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é, pois, ter uma personalidade e obedecer-lhe. Ora, como que personaliza um artista é, ao menos superficialmente, o que diferencia dos demais, artistas ou não. Certa sinonímia nasceu entre o adjetivo original e muitos outros, ao menos superficialmente aparentados. Por exemplo, o adjetivo excêntrico, estranho, extravagante, bizarro. Eis como é falsa toda a originalidade calculada e astuciosa. Eis como também pertence à literatura morta aquele em que um autor pretende ser original sem personalidade própria. A excentricidade, a extravagância e a bizarra podem ser poderosas, mas só quando naturais a um dado temperamento artístico. Sobre outras qualidades, o produto desse temperamento terá o encanto do raro e do imprevisto. Afetadas, semelhantes qualidades não passarão de um truque literário.
como vocês podem ver, né, a estética de que as meninas já falaram. O Douglas também falou. É aquela que é marca da segunda fase do modernismo, certo? A crítica, a criatividade, o culto à forma. A gente vai ver mais à frente que a arte pela arte também é um dos princípios básicos dessa segunda geração modernista em Portugal, claro. E assim, os presencistas, eles defendiam, como eu falei, né, um ideal de arte que muito lembrava a tal arte pela arte, né, como eu falei, que é o conceito primordial da literatura produzida no século XIX. E assim, contraditoriamente, eles buscavam atrelar o seu ideário, né, às linhas avançadas da modernidade. Ou seja, ao passo que retornava aos clássicos da literatura modernista, eles também ligavam as suas ideias às linhas avançadas da modernidade, espelhando-se nas correntes revolucionárias que eclodiram aí na Europa, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, nomes como Proust, Max Job, André Breton, Riverdin, Jean Cocteau, André Gide, Dostoiévski, entre, bem, tantos outros aí que eu não vou arriscar na pronúncia, influenciaram também a criação de uma literatura introspectiva e intimista, né, próxima das teorias do inconsciente humano, que já tinham sido defendidas por Freud, Sigmund Freud, né? E assim, distante da literatura de ênfase social, que tanto norteou a estética orfista. Então, novamente, ao passo que retorna, né, que dá continuidade às ideias orfistas, os presencistas, eles também vão totalmente contra, tá, ao ideário, né, a fase anterior, certo? E assim, esse distanciamento rendeu ao presencismo o rótulo de literatura alienada, né? Chegou para alienar. E assim, foi alheia à crise política, social e econômica que a Europa estava enfrentando naquela época, tá? Isso antes de como que eu posso dizer? Antecipando o que aconteceria no neorrealismo. Então, pessoal, como foi anteriormente mencionado, assim como o modernismo no Brasil, né, o modernismo em Portugal, ele foi fruto também das novas concepções estéticas que circulavam na Europa naquele século, né? Na época, foi um movimento bastante irreverente, né, também contestador, que rompeu com os padrões que até então estavam vigentes, né, vigentes a se propor na época em que se estava. O movimento, né, ele estendeu-se até o final do Estado Novo, na década de 70, né, e contou com vários nomes importantes, né, e também ele foi representado por algumas vertentes, certo? Eu vou falar para vocês um pouco mais de uma dessas vertentes, né, assim como os meus colegas já falaram das outras. Então, outra dessas vertentes, né, é o neorrealismo. O neorrealismo, ele surgiu em um contexto, né, histórico-social, onde na época a Europa ela sofria com consequências de uma forte crise econômica, né, com a tirania de alguns regimes totalitários, né, e também com a constante tensão provocada pela Segunda Guerra Mundial, que ocorria na época, né. Os seus principais representantes, né, do movimento do neorrealismo dentro do movimento modernista em Portugal foram o Alves Redol, o Manuel da Fonseca, o Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Mário Braga e Carlos de Oliveira, dentre outros nomes que foram bastante importantes na época, né?
O neorrealismo também, ele teceu duras críticas, né, ao individualismo e ao esteticismo, temas estes que estavam bem claros, né, na outra vertente do modernismo, né, que era o presencialismo, mas, né, o neorrealismo, ele divulgou na literatura o pensamento marxista e a forte rejeição ao socialismo utópico, certo? As revistas Seara Nova, Sol Nascente e O Diabo foram as responsáveis pela divulgação, né, dessa nova estética neorrealista lá em Portugal. O neorrealismo, né, ele trouxe como também uma das principais características que foi a forte oposição ao governo do ditador Antônio Salazar, na época, né, ele também foi marcado, né, pela publicação de Guy Bells, de Alves Redol, né, o neorrealismo, que é considerado um dos grandes representantes desse movimento, certo? O Alves Redol. Junto com ele também apareceram grandes outros nomes, a qual eu já mencionei anteriormente. E também é importante relembrar, né, ressaltar, que os artistas neorrealistas, eles traziam também em suas obras uma presença de uma literatura bastante engajada. Na época também, né, do surgimento do neorrealismo português, ao final da década de 30, foi quando surgiu o movimento, os escritores também dessa vertente, eles estavam bastante empenhados em produzir uma literatura contra o fascismo, certo? E, portanto, também uma literatura que tinha bastantes características sociais, né? Características sociais, documental e combativa, né? E bastante renovadora. E, por sua vez, né, no presencialismo, que era liderado por José Régio e Miguel Torga, através das publicações dessa vertente, né, que era o presencialismo, vertente diferente do neorrealismo, eles publicavam, né, na revista Presença, que foi lançada em 1927, e pretendia, né, produzir textos literários distintos de temas sociais, políticos e filosóficos, diferente do neorrealismo. Isso pode explicar o porquê que o neorrealismo português ele não foi uma corrente, né, aderida por todos os escritores desse período. Então, gente, eu acredito que seja isso. Como eu já havia comentado, nesse é o nosso último episódio. E é isso. Adeus. Obrigado por nos ouvirem. E até mais.